Lucas capítulo 15, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 15, versículos 25 a 37. Em reverência à leitura do Evangelho, vamos nos colocar em pé. Diz assim o texto sagrado. É a parábola do bom samaritano, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Você pode se sentar. Como cristãos, nós pregamos a vida eterna, a vida abundante, a vida plena. Os nossos hinos, eles acabam expressando muito disso, a vida que transcende essa própria vida. Participar de um funeral na nossa igreja, a gente acaba ouvindo muitos destes hinos que falam da eternidade. Este não é um desejo novo entre os cristãos. Nós não estamos falando de um modismo, isso é algo muito antigo. Lá na época de Jesus eles já conversavam sobre isso, sobre a eternidade. Então nós precisamos de entender que a discussão que está presente no nosso texto é a discussão sobre a eternidade, e que Lucas aqui ele está respondendo à sua comunidade, porque ele está escrevendo para uma comunidade, tentando dar uma resposta. E a resposta é: quais são as atitudes do cristão que realmente quer viver a eternidade com Deus? O que ele precisa de fazer? E aí Lucas vai aproveitar de uma história que ele viveu com Jesus, e ele vai aplicar aqui neste material que ele escreveu, neste evangelho. Lembrar que o material de Lucas é um material catequético, é um material para o discipulado.
Ele escreve material porque ele quer que a igreja leia, releia, aprenda e vá amadurecendo na fé. E aí, então, diante da pergunta, como alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta base do texto do bom samaritano. Como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Às vezes nós desvinculamos a parábola do bom samaritano da sua pergunta, que é a pergunta fundamental aqui do texto. Como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele traz então esse episódio vivido por Jesus. Esse episódio coloca quem? Um doutor da lei, uma pessoa que entendia muito bem da lei, diante de Jesus. E aí, ele faz uma pergunta que na realidade parece ser muito mais uma pegadinha. Quem é o meu próximo? Peraí, o judeu tinha clareza de quem era o seu próximo. Ele sabia. O meu próximo é o outro judeu. O gentio não é próximo. O gentio é gentalha. Pronto, acabou. Não há espaço para acolhimento do gentio. O meu próximo é o outro judeu. Então ele faz uma pergunta, quase aqui uma pegadinha com Jesus. Só que Jesus, para responder isso, o que ele faz? Ele muda o foco. Ele muda o foco da conversa. E o que Jesus faz é dizer assim: diante da pergunta, quem é o meu próximo? Jesus responde: como nós podemos nos tornar próximos das pessoas? Quem é meu próximo? E Jesus fala: não, como você pode se tornar próximo de alguém. A parábola, ela muda o foco daquela pergunta. E Jesus então parece que para mexer na ferida daquele doutor da lei, vai usar um exemplo que é colocar em evidência um samaritano. Vai colocar 3 personagens, 2 que são assim os tops da santidade no meio dos judeus, e vai colocar um samaritano que era conhecido como um grande pecador. E aí na historinha que Jesus vai contar, ele vai colocar o samaritano como alguém que faz o correto. Mas vamos lembrar então que o samaritano, ele não era bem visto e nem bem quisto naquela sociedade. Quem sabe num outro sermão eu possa esclarecer um pouquinho este estresse entre judeus e samaritanos, esse estresse histórico entre judeus e samaritanos. O que é que eles vivem, que vai acumulando no decorrer da história, essa dificuldade relacional entre eles. Mas por hoje eles não conseguem conviver. Mas Jesus então, no seu exemplo, vai dizer assim, que os judeus perderam para o samaritano no exemplo de vida, e que então o samaritano vive uma verdadeira espiritualidade na história que Jesus vai apresentar, porque ele vive uma espiritualidade que não está firmada no ritualismo morto, mas numa prática vivencial, num cotidiano. De nada adianta uma lei que prescreve
tantas ações, mas que na hora de amar verdadeiramente a Deus e ao próximo, não leva as pessoas a atitudes concretas. Então vamos entender, a parábola, ela está situada numa cidadezinha chamada Jericó. Jericó fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Esse espaço era um espaço muito perigoso. Existiam muitos ladrões, muitas pessoas que roubavam. E aí então você tem um episódio onde Jesus fala: olha, alguém foi roubado naquele lugar perigoso. E passa neste lugar perigoso, em primeiro lugar, um sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquele que cuida da lei, que exercia funções litúrgicas no templo. Ele conhecia toda a lei, cuidava do sacrifício no templo, e eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei, principalmente quanto à questão da purificação. Só que não conseguiu colocar em prática um dos grandes desafios da palavra. Conta a história também que naquele mesmo caminho passou um levita, que era alguém ligado à instituição religiosa, que tinha funções litúrgicas no templo, cuidava do templo. Ele também, segundo o texto, vai passar de largo, vai passar de longe. E aí eu coloco aqui algumas possibilidades. Pode ser por medo. Eles poderiam enfrentar a mesma sorte que aquele homem que caiu na mão dos ladrões. Eles poderiam estar preocupados com a pureza legal, falar: eu acabo de sair do templo, estou limpinho, purificado, vou encostar nele, e se ele estiver morto? Eu tenho que voltar para o templo e fazer todo o ritual, tudo de novo. Esse cara vai complicar a minha vida. Ou às vezes pela pressa, quando a gente vai cuidar de alguém, isso daí muda a agenda da gente, e a pressa faz com que a gente não possa dar tempo de cuidar de outras pessoas, ou até mesmo a indiferença diante do sofrimento dos outros. Não sabemos ao certo as possibilidades, mas pelo tom da parábola parece que é questão da pureza legal. Jesus fala: eles estão tão preocupados com a sua religiosidade que eles passam de longe. Agora o samaritano, que não está tão preocupado com isso, ele vai e cumpre o maior mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Ele para sem medo de errar, sem medo de fazer alguma coisa que transgrida a lei. Ele vai lá e cuida da pessoa que está sofrendo. Ele é considerado um herege, mas ele é o que vai lá e demonstra o amor. Jesus, diante daquele doutor da lei, ele diz assim: vai você e faz o mesmo, age desse jeito. O desafio é: cumpre o papel de amar a Deus e amar o próximo. Então vamos lembrar qual é a pergunta inicial. A pergunta inicial era: o que fazer para alcançar a vida eterna?
E o desafio então foi: ame a Deus e ao próximo. A pergunta colateral foi: quem é meu próximo? Aí vem então a parábola do bom samaritano. A resposta é: não fique preocupado com teorias, quem é meu próximo, mas aprenda a se tornar próximo das pessoas que necessitam. Parece que a conclusão óbvia é: para alcançar a vida eterna é preciso amar a Deus e amar ao próximo. Agora, o próximo é qualquer um que necessita de nós, ou seja, amigo ou inimigo. Se eu entendo essa lógica, eu entendo aquela fala de Jesus, de amar o inimigo. Porque amar é muito mais do que apenas um sentimento, é atitude. No Evangelho, o amor é atitude. Fala que então tenha atitude diante daquele que necessita. É isso que diz. Então, a pessoa pode ser conhecida ou desconhecida, da mesma raça ou não. O próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida, que para se levantar precisa da nossa ajuda, precisa do nosso amor. Esse é o desafio da igreja: ajudar as pessoas caídas nos caminhos da vida. Esse é um grande desafio. Aplicação pastoral. Pode acontecer que o fato de lidarmos com as coisas de Deus tenha endurecido o nosso coração em relação às realidades do mundo. Pode acontecer que uma vida estabilizada nos torne insensíveis aos clamores dos que sofrem. Pode acontecer que o nosso egoísmo fale mais alto e que evitemos nos meter em complicações por causa dos problemas dos outros. Diante de tudo isso, convém perguntar: deixando minha vida ser guiada por critérios de egoísmo e comodismo, estou caminhando em direção à vida eterna? E aí então o metodismo tem um símbolo maravilhoso, um chamado maravilhoso, que é o símbolo da cruz, para entender o que John Wesley chama de atos de piedade e obras de misericórdia. Para equilibrarmos a nossa espiritualidade é necessário olharmos para a cruz, olharmos para a madeira vertical e lembrar que temos um relacionamento com Deus, um relacionamento que me liga a Deus, mas olharmos também para a madeira horizontal e lembrar que há um relacionamento com o meu próximo, com o outro. E a isso João Wesley chama de atos de piedade, o vertical, a minha relação com Deus, e de obras de misericórdia, a minha relação com o próximo, aquilo que eu faço em favor do outro. Então vem a pergunta: vamos revitalizar o Ministério de Ação Social da nossa igreja? Há muitos textos, eu escolhi a parábola do bom samaritano para dizer: é de responsabilidade da igreja também o trabalho social. Não adianta falar da prefeitura e disso, não, é da igreja também. Agora, nós fazemos papéis diferentes. O que a prefeitura já faz, deixa a prefeitura fazer, mas nós também temos papéis importantes para ajudarmos aqueles que estão caídos pelo caminho. A nossa igreja local, 2 ministérios que eu já entendi ou 2 ações que o nosso Ministério de Ação Social já faz, é a Cesta do Amor. Sei que muitos irmãos já estão envolvidos nessa Cesta do Amor, alguns doando, outros fazendo parte do ministério que administra isso.
e outros irmãos já foram até abençoados. Então vamos fortalecer isso. Temos também irmão ajuda irmão, irmãos que são voluntários, irmãos que já foram abençoados. Mas há outras ações que podemos fazer, mas é necessário fortalecer este ministério, mais pessoas envolvidas neste ministério. Mas para além do ministério local de ação social, nossa igreja também é mantenedora de uma instituição, da ABC, da Associação Beneficente Campineira, que tem uma farmácia, que tem um trabalho de capacitação das pessoas para o artesanato, um trabalho bonito que acontece aqui às terças-feiras, às quartas-feiras, e nós temos cursos que são dados no Jardim São Marcos. Na conversa com o irmão Adi, se eu não me engano, são 40 crianças de manhã, 40 à tarde, e também temos um fluxo de adolescentes, 50 adolescentes, que são atingidos de forma social pela nossa igreja. E as famílias dessas crianças e adolescentes? Então, vamos imaginar, nós estamos falando das crianças e alcançamos também as famílias. Tivemos uma experiência recente que foi o envolvimento dos nossos jovens num trabalho lá de visitação. Então, há muito que podemos fazer no trabalho social. O projeto de revitalização então visa relembrar, refletir e recriar. Quero dizer, você é muito importante para que a ação social, através da Igreja Metodista, possa alcançar vidas de pessoas caídas pelo caminho. Você é importante para abençoar pessoas. Por isso, desde já, eu quero que você consulte o seu coração. Não vou fazer apelo para vir aqui na frente, pelo menos hoje não. Mas se você sentir o seu coração aquecer, comece já a procurar as pessoas responsáveis. E nessa área nós temos duas. Ofereça-se para trabalhar. E eu garanto para você, você vai ser muito feliz. A desculpa que provavelmente o levita e o sacerdote deu para não fazer a boa ação, que você não dê essas desculpas para fazer a boa ação hoje, mas que você seja alguém cheio do Espírito Santo. Amém?